Bom dia, cumprimentar todos os presentes, agradecer o amável convite que nos foi feito para falar sobre o Centro de Contacto do SNS 24 e trazer-vos aqui a experiência de um conjunto de expectativas que em 2007 existiam e que, chegados a 2021, verificamos estarem muito consolidadas e ainda poderem crescer como será expectável, ou pelo menos também é desejo de todos nós. Falar do Centro de Contacto do SNS 24 é, por inerência, uma necessidade para falar realmente sobre o seu antecessor, em termos de nome, que foi a Saúde 24. E, de facto, o tema é muito adequado a esta ideia de especialidade silenciosa. Do ponto de vista histórico, existia à época, desde 1998, a Saúde 24 e também a linha Saúde Pública, que se transformaram na Saúde 24 através do número 808 24 24 24. Tinha uma particularidade, para além de começar a trabalhar numa data que é bastante importante para todos nós, o 25 de Abril, em 2007, e passou a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo um conjunto de serviços, nomeadamente de triagem clínica, informação geral de saúde, saúde pública do ponto de vista da informação, serviços de aconselhamento sobre medicação e também um acesso online possível de ser utilizado. Os objetivos à época eram ampliar e melhorar o acesso aos serviços de saúde, essencialmente contribuir para a diminuição do congestionamento dos serviços de urgência, porque se sabia que era uma forma fácil, rápida de acesso, realmente fácil, que o cidadão poderia ter, através de um clique, aceder pelo telefone a uma avaliação feita por um profissional de saúde que poderia ajudá-lo a evitar ir a um serviço de urgência. E naturalmente, envolver os cidadãos na gestão ativa do seu processo de saúde, sendo que o centro de atendimento do SNS estava sujeito a um conjunto de regras previstas num contrato de prestação de serviços que estava definido. Tendia a ser a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, tinha particularidades: ser realizado o atendimento em tempo real, ser universal para todos, não tínhamos só o dói-dói de rim-rim, como tivemos em 2009, até à abertura do centro de atendimento, ser universal, ter uma plataforma tecnológica com um conjunto de elementos que eram nacionais, ser também um local acessível para informação objetiva e específica, ter capacidade de articulação com os serviços de saúde. Tivemos no passado mais um colaborador, perdão, em relação a cada serviço de saúde, nomeadamente os centros de saúde e os hospitais. Era centrado na qualidade, que era uma obrigação contratual, e foi necessário realizar um conjunto de protocolos de articulação com as administrações regionais de saúde, com a própria ACSS, por causa da base de dados do Registro Nacional de Utentes, com o Instituto de Emergência Médica, inclusivamente com forças de segurança, com o Portal da Saúde. À época tinha uma base de dados de informação de saúde, mas que teve que ser melhorada, e com a própria Direção-Geral de Saúde, no sentido da articulação, apesar de ser a própria Direção-Geral de Saúde a responsável pelo serviço em nome do Estado. Lembrar que à época tivemos o encaminhamento feito após a triagem através de um processo que era muito burocrático, feito em papel, e que em abril de 2016 passou a ser uma notificação digital com duas informações distintas, uma administrativa através da CTH, da consulta a tempo e horas, e outra componente clínica através da plataforma de dados da saúde. Dizer-vos que no passado, e tal como agora, a satisfação dos utentes de facto é muito elevada. Houve um momento em que se colocou em dúvida a utilidade do atendimento em tempo real, e quero-vos dizer que fizemos um focus group que foi muito claro. Se queríamos ter um serviço de qualidade, mantivéssemos o tempo real. Caso se era para acabar com o serviço, então o melhor era mesmo colocá-lo em diferido. Não foi essa a ideia, foi mesmo manter o atendimento em tempo real, tal como agora acontece.
Houve um conjunto de inovações, enquanto história eu penso que é importante conhecer. Havia, à época, em 2007, mais de 400 bases de dados que se transformaram naquilo que é agora o Registro Nacional de Utentes. Houve uma reconfiguração da informação, com toda a articulação com as ARS, foi necessário fazer essa reconfiguração. Foi possível produzir algoritmos, mesmo no passado, e foi possível responder, neste caso, à pandemia, através de um algoritmo específico, com criações de atendimento secundário. Aliás, algo que agora, com a pandemia Covid, também acabámos por verificar que teve também esta necessidade de desenvolvimento para a resposta àquilo que eram as necessidades dos cidadãos. Sempre teve no âmbito da triagem um único interlocutor, que é o enfermeiro. Tem uma eficácia de atendimento esperada sempre superior a 90%, também do ponto de vista de qualidade, diria que é uma obrigação. Acrescenta valor, e por outro lado tem uma avaliação de impacto que é bastante positiva, tendo em conta as características do serviço, tendo em conta aquilo que consegue evitar com que os utentes vão aos serviços de urgência sem necessidade, naturalmente. Haverá muitos que vão porque pensavam não haver essa necessidade, mas têm a necessidade disso. Então, 10 factos para relembrar só o que foi um indutor de mudanças, já falei nessas mudanças no Serviço Nacional de Saúde, permitiu o acesso fácil a um profissional de saúde, a um enfermeiro, que faz uma avaliação e, portanto, faz aqui toda a condução de uma entrevista para verificar qual a necessidade em matéria de saúde que aquele tem. Está disponível, de facto, em tempo real, é efetivo na redução das idas necessárias às urgências, avaliação que fazemos com alguma regularidade e verificamos que há, de facto, uma diminuição. É sempre encaminhado o utente para o prestador melhor colocado e melhor habilitado para responder à sua necessidade. Tem, do ponto de vista da possibilidade de avaliação e da monitorização do problema de saúde, uma condição é que faz chamadas de seguimento sempre que a indicação de autocuidado está prevista, é adaptável aos problemas de saúde, nomeadamente de influência sazonal, e tem ainda uma avaliação de grau de satisfação, já referi, bastante elevada. Achamos assim que criou benefícios para o cidadão, criou e continua a criar, e, acima de tudo, porque tem uma informação credível. Ou seja, passados estes anos, desde o dia 25 de abril de 2007, houve a necessidade de redimensionar o serviço. Era já expectável, já estava previsto num estudo que foi prévio, e então o que se desejava de facto era criar algo que pudesse ter uma dimensão ainda de maior e melhor resposta, porque é sempre um princípio, que é maior e melhor resposta aos cidadãos. E foi criado em 2017, 24 de julho, foi criado o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, denominado SNS 24. Com o SNS 24 mantém-se a característica do atendimento telefónico, o 808 24 24 24, e acrescenta-se um valor digital para também o Serviço Nacional de Saúde. Ele continua a desenvolver umas respostas da natureza clínica, com a triagem, com o aconselhamento sobre medicação, com várias, enfim, até com aconselhamento psicológico para utentes e profissionais, e acrescentou-se àquilo que já era alguma natureza de serviços não clínicos, um conjunto de outros elementos, nomeadamente a possibilidade de compreender a utilização da área do cidadão do próprio, a marcação de consultas, sempre num desenvolvimento ainda que carece de ser aumentado, e ter sobre outras áreas, de facto, uma capacidade de intervenção que ajuda o cidadão a compreender o Serviço Nacional de Saúde e também a dar-lhe respostas. Para o efeito, relembro que o SNS 24, desde o início, passou a utilizar o sistema de triagem e encaminhamento português da Direção-Geral da Saúde, que é uma ferramenta de avaliação clínica
e tem atualmente 65 algoritmos numa plataforma que foi criada também para o efeito, uma plataforma tecnológica, e deste modo dizer que é com satisfação que vimos que a sensibilidade e a especificidade dos algoritmos é bastante elevada, e por outro lado com uma particularidade, é que nós, Direção-Geral da Saúde, continuamos a ser bastante produtores, quando necessário, de algoritmos. Já fizemos 6 algoritmos, digamos que dirigidos às situações que estavam a ocorrer, nomeadamente de saúde pública, e neste momento, relativamente à pandemia Covid-19, há de facto algoritmos que foram produzidos especificamente para este efeito e para utilização. A organização dos algoritmos tem um desenho assente num conjunto de problemas de saúde, ele necessita sempre de um sintoma ou de um sinal para identificação, faz o despiste precoce porque tem um algoritmo de emergência logo à cabeça quando assim é entendido necessário utilizar, para além das perguntas, naturalmente qualquer algoritmo faz de diferenciação relativamente às primeiras perguntas, se é emergente ou não, se é situação ou não. Tem questões que são sistematizadas de acordo com a idade e sexo e só são colocadas a nesses contextos, e tem ainda uma orientação para resolver o problema de saúde, naturalmente podendo dar aconselhamento, também com a indicação para que sejam realizados autocuidados. Nós, na Direção-Geral da Saúde, efetuamos a avaliação da qualidade do atendimento telefónico e da respectiva conformidade, e dizer-vos que, de facto, é de elevada qualidade o atendimento telefónico que é realizado, naturalmente sempre com a preocupação de fazer as correções quando necessárias, e também tem havido essa particularidade de intervenção quando se justifica. Mas globalmente o serviço tem respondido muito bem, e estes algoritmos também estão a responder àquilo que é cerca de 90% das respostas dos problemas de saúde e das respostas que são necessárias dar no atendimento telefónico. Dar só aqui em termos de futuro, dizer que o SNS 24 de facto vai dimensionar-se seguramente, já se está a dimensionar nesta área digital e desta plataforma digital que também incorpora, e tem esta particularidade de ser capaz de se adaptar. Ser capaz de se adaptar porque ele tem uma influência na procura, muito relacionada com a sazonalidade, agora naturalmente com a pandemia Covid-19, também quando existem notícias da comunicação social, a primeira hora, a segunda hora é de grande impacto de procura, e também lembrar que sempre que há serviços novos que são disponibilizados, há também um aumento da procura. Isso significa que o SNS 24, ao fazer o atendimento em tempo real, em alguns momentos tem pressão, o que quer dizer que pode não responder tão rapidamente e o tempo de espera até ser um pouco maior do que aquilo que é esperado. Mas em situação normal, o tempo normal de espera nunca é superior a 15 segundos, e isso significa que há uma boa capacidade de espera. É evidente que nas chamadas atendidas, e aqui um exemplo de abril do ano passado até este abril deste ano, com mais de 5 milhões de chamadas, dizer que neste momento o total de chamadas deverá andar nas cerca de 20 milhões de chamadas desde o dia 25 de abril de 2007, o que significa que também já chegamos a mais de metade dos cidadãos portugueses que se habituaram a utilizar o serviço e, de facto, a torná-lo aquilo que ele é. Uma porta de entrada no SNS, e, por outro lado, terem disponíveis, de uma forma fácil e de um acesso fácil, uma ferramenta que os ajuda ou a lidar com a sua saúde ou a compreender o que está a acontecer naquele momento, sem prejuízo de que tem que haver diferenciação no conhecimento entre o que é uma situação de emergência, que terá que ser o contacto feito ao 112, nas situações em que essa situação não acontece, de facto o SNS 24 ajuda as pessoas. E tem sido este o serviço que tem sido prestado pelo SNS 24, inicialmente pela Saúde 24,
e que nos apraz registar, depois de estarmos 10 anos à frente do Serviço do Estado, continuar a ver que o serviço vai crescendo e vai se dimensionando face aos problemas dos utentes, mas acima de tudo vai ao encontro também das expectativas que todos nós cidadãos temos relativamente a um serviço de saúde. Muito obrigado.